Quero falar essa noite sobre o tema certeza. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, se você puder abrir a sua Bíblia. Vamos ler o versículo 58 por enquanto. 1 Coríntios 15, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos, claro, voltar a ela. Mas vamos ler juntos o versículo 58, está aí projetado. Vamos juntos? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pensando sobre esse tema e pensando sobre quais as coisas eu tinha certeza nessa vida. Quais você tem ou já teve certeza, mais certeza nessa vida? E eu fiquei pensando que quando eu era adolescente eu tinha todas as certezas desse mundo. Eu sabia que eu estava certo, tinha certeza daquilo que eu queria, de quem eu queria ser, do que eu queria fazer. Aí eu me casei. E acabaram as certezas. Eu pedi para Deus uma esposa certa, mas não sabia que Ele ia mandar uma esposa que está certa o tempo todo. E depois disso vieram as filhas. Aí a certeza foi embora mesmo. Quando elas se tornaram adolescentes, elas tinham certeza que tinham certeza das coisas. E agora veio o netinho e aí o negócio foi por água abaixo. Que tipo de certezas você tem na vida e o que aconteceu para que elas se desfizessem? O que foi que mudou a sua vida, mudou o seu coração, mudou a sua mente, e isso ficou para trás. Vou voltar um slide aqui, porque eu quero falar de uma grande certeza que já existiu nesse mundo, nessa terra, e que foi literalmente por água abaixo. Estou falando do Titanic. Titanic, ele foi construído, teve seu início de construção em 1907. Depois que o dono de uma indústria de construção náutica, uma grande indústria britânica, chamada Harland and Wolff, ele convidou o dono da maior indústria, da maior companhia marítima da época, a companhia britânica, White Star Line, que fez fortuna levando passageiros da Inglaterra para a América. Nessa época houve um grande êxodo de pessoas da Inglaterra para sua ex-colônia, América. E ele fazia essa travessia pelo Atlântico Norte, um mar gelado, menos 2 graus em média, a temperatura da água. E nesse jantar eles começaram a conversar sobre possibilidades de construir um navio maior e mais veloz do que os seus concorrentes estavam construindo. White Star começou a ter grandes concorrentes na época, porque viram que esse negócio era um negócio muito lucrativo, e começaram a construir barcos grandes, velozes e confortáveis. E então ali naquele jantar, esse construtor de navios rascunhou o que seria o navio ideal. E começou a construir
um de 3 navios que foram contratados, o Titanic, o Olympic e o Britannic. E o Titanic, então, foi construído. Eu trouxe aqui uma forma de gelo para você entender. Ele foi construído no seu casco conforme uma forma de gelo, dividido em 16 compartimentos que eram isolados um do outro, que podiam ser manejados à distância, porque ele tinha paredes que fechavam esses compartimentos e tornavam esses compartimentos, esses 16 compartimentos estanques, um separado do outro. A ideia era que, se houvesse um acidente, uma colisão, alguma coisa assim no mar, em outra embarcação ou em alguma pedra, alguma coisa assim, mesmo que viesse a danificar 2 ou 3 compartimentos desses, eles criam que até 4 compartimentos danificados, o restante dos compartimentos, os 12 compartimentos restantes, continuariam cheios de ar e o barco não afundaria. Uma ideia inovadora para a época. Ninguém nunca tinha pensado nisso. E então começou-se a construção do Titanic em 1907. 15.000 pessoas trabalhando nos 2 primeiros barcos, o Titanic e o Olympic. Mas o Titanic, ele foi preparado antes. No dia 31 de maio de 1911, ele foi lançado ao mar, ainda inacabado, mas já pronto para flutuar. Nesse evento, pela magnitude do navio, pela novidade, 100.000 britânicos foram assistir esse momento em que o navio desceu pelas suas amarras e entrou finalmente no mar. A partir disso, 3.000 outros funcionários trabalharam nesse barco, colocando ali o seu luxo, o seu requinte, dando formas finais de acabamento. E nessa época, uma revista especializada britânica fez uma reportagem sobre o navio e disse: esse navio é praticamente inafundável. O seu primeiro capitão, Edward John Smith, ele disse: não vejo meios de afundar um navio tão moderno quanto este. E aí, no dia 10 de abril de 1912, ele sai de um porto da Inglaterra, Southampton, e vai sentido a França, pega mais alguns passageiros, passa pela Irlanda e entra no Mar Ártico para ir ao seu destino final, Nova York. Estima-se que havia 2.224 passageiros, sendo 908 tripulantes, ou seja, gente que estava trabalhando. Então, nós temos aí 1.316 passageiros nesse navio. E eles, então, diz a história, nós não sabemos se é verdade ou não, mas diz que talvez uma passageira chamada Sylvia Caldwell, quando entrou no Titanic, perguntou para um dos tripulantes: esse navio é realmente inafundável? E o tripulante disse: provavelmente, talvez seja essa a história, esse navio nem o próprio Deus poderia afundar. Olha que certeza. Olha que confiança,
Olha que momento, né, de pura certeza. Mas quando ele parte da Irlanda, no dia 11 de abril, no dia 12, eles já começam a receber informações de que grandes blocos de gelo estavam no percurso que eles estavam fazendo a Nova York. Dia 13 de abril recebem mais informações. No dia 14 de abril, às 23h40, o Titanic colide com um grande iceberg. E 2h40 depois da colisão, ele naufraga. Provavelmente dos 2.224 passageiros que tinha, entre tripulantes e passageiros, estima-se que entre 708 e 712 sobreviveram. O Titanic tinha colocado apenas 20 botes salva-vidas, que daria para salvar 1.200 pessoas. Ou seja, 53% das pessoas que estavam no navio. Porque eles tinham tanta certeza que o navio era inafundável, que eles calcularam o seguinte: nós podemos deixar o navio mais bonito se tirarmos os botes do convés para ficar mais amplo e mais bonito, porque o próprio navio é um bote. Se acontecer alguma coisa, ele não vai afundar. E então ele colide com esse iceberg e aquelas estruturas isoladas, 16 estruturas, quando o iceberg bate na frente do navio, ele não rasga o casco. O que acontece? Acontece que usaram rebites de má qualidade. E o aço que eles usaram para fazer o casco do navio era muito frágil a uma temperatura negativa. Então o casco ficou quebradiço. E quando ele bate no iceberg, o impacto não permite que os rebites amassem, mas os rebites estouram e as placas se soltam. 6 daquelas câmeras enchem de água. E elas vão enchendo de água, e o navio ele vai, então, tendo o seu peso na ponta, sendo aumentado, e ele começa a levantar a traseira dele, né? Não sei se é pro ou popa, nunca consegui gravar isso. E aí acontece o que os especialistas chamaram de efeito forma de gelo. Quando ele alcança uma inclinação, a água começa a passar para as camadas da frente. E ele então levanta e começa a afundar até ele quebrar a parte de trás. E em 2h40, o navio está submerso, totalmente submerso. Que certezas você tem na vida? O texto que nós vamos ler diz que se você tem a sua certeza firmada em rebites, em técnica, em engenharia, em capacidades desse mundo, você está fadado a ser humilhado. Às vezes até a perder a própria vida. A certeza que nós temos que ter é a certeza naquilo que não pode ser tirado de nós. É isso que diz o texto. É isso que diz o texto. Vamos ao texto, então? Vá lá para 1 Coríntios, capítulo 15. A definição de certeza aí é o conhecimento íntimo ou expresso, é uma convicção. Então, aí uma definição de certeza. Vamos ao texto. Diz assim, a partir do versículo 20 de 1 Coríntios 15, o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram.
Paulo está citando aqui Levítico 23, 9 a 14. A instituição de Deus, a festa das primícias, quando os hebreus, os judeus, tinham que dar as primícias, a primeira colheita a Deus. E depois isso garantiria que eles continuariam colhendo com fartura. Primeiro eles entregavam a Deus os primeiros frutos, e isso era a garantia que Deus dava de que a colheita ia ser realizada em abundância. É isso que o texto diz, é isso que Paulo quer dizer. Cristo sendo o primeiro a ressuscitar, e depois nós vamos ser também, na sequência, essa é uma garantia, porque Ele é a primícia e nós seremos a continuidade dessa colheita. Versículo 21, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Uma vez eu estava voltando de um retiro de jovens em Campo Grande, e o motorista que foi nos buscar, eu e Vanessa, ele falou assim: Adão não existe, Adão é uma figura inventada. E eu falei, mas por que você pensa assim? Porque Gênesis é um texto muito antigo, muito arcaico, e foi passado de maneira oral, um para o outro, e ele é uma figura inventada. E eu falei assim, mas e Paulo? Você acredita que Paulo existiu? Ele falou assim, sim, acredito que Paulo existiu. Isso tem provas históricas disso, escritos de Paulo. Eu falei, e quando Paulo diz que a morte entrou pelo primeiro homem, chamado Adão, e a vida pelo segundo Adão, chamado Cristo, isso não é prova de que Adão existe? Ele quase parou o carro no meio da estrada. Ou seja, Adão, através da sua decisão, trouxe a morte a este mundo. Cristo, através da sua obediência, trouxe a vida. Adão desobedeceu e a morte entrou. Cristo obedeceu e a vida veio até este mundo. Versículo 23, mas cada um por sua vez. Como será? Quando será essa ressurreição? Cristo o primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Cristo foi o primeiro a ressurgir. Nós temos essa certeza. Eu já falei domingo passado, ela é histórica, Ele apareceu a mais de 500 pessoas, Paulo diz no começo desse capítulo, e nós cremos numa palavra que é viva. E Ele, então, é o primeiro desses, e um dia nós também estaremos nessa ressurreição. Todos os que já morreram ressuscitarão. Essa é a certeza que nós temos em Cristo. Por que nós temos essa certeza? Porque o Pai ressuscitou o seu Filho e Ele nos ressuscitará no último dia. E Ele diz então que Cristo reina ainda hoje, esperando que tudo aquilo que precisa ser destruído chegue ao seu fim. Ele está aguardando para voltar, para buscar a sua igreja. E ele diz, versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, quando nós nunca mais nos separaremos de Cristo. Morte, no sentido bíblico, é separação. Um dia nós ressuscitaremos e nunca mais seremos separados de Deus. Esse é o último inimigo. E ele diz, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ele quem Deus
Debaixo dos pés de quem? De Cristo. Deus colocou tudo debaixo da autoridade de Cristo. Ora, não inclui o próprio Deus, claro, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Quando Cristo concluir a sua vitória, Ele vai nos apresentar diante de Deus e Ele mesmo vai dizer: aqui está, meu Pai, a promessa que o Senhor cumpriu naquela cruz, através da minha vida, ou através da minha morte. É isso que diz Paulo. 29, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Esse é um versículo muito complicado, porque o Novo Testamento não fala mais sobre esse assunto. Eu entendo assim: se não há ressurreição, por que vocês batizam em nome de Cristo, se Ele morreu e não ressuscitou, se Ele está morto? Eu entendo assim. Por que eu te batizo em nome do Pai, do Filho, por que vocês batizam em nome dos mortos, se Ele não ressuscitou? Ou então, o versículo seguinte que diz: se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Ou seja, por que batizar alguém que nunca vai ressuscitar? Por que se batizam esses? Mas ele diz também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Ou seja, Paulo está dizendo: se não há ressurreição, por que que eu coloco a minha vida em risco todos os dias? Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, eu estou lutando à toa. Você está lutando à toa. Nós estamos lutando à toa, enfrentando as coisas desse mundo à toa. Então ele diz assim: o que é melhor? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, laissez-faire. Deixe a vida te levar. Né? É Paulinho da Viola, né? Paulinho da Viola. Deixa a vida te levar. É assim. Acertei, Ivo? Não sabe? Deixa a vida te levar. É isso que Paulo está dizendo. Se não existe ressurreição, deixa as coisas acontecerem. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Deixa para lá. Para que esse negócio de sofrer por causa de Jesus? Por causa da igreja? Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Gente, esse é um dos versículos mais preciosos que eu acho da Bíblia. Quando você enche a sua vida de más companhias, com certeza você vai colher péssimas recordações. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então Paulo vai falar sobre a certeza da vitória em Cristo. Versículo 50, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que Paulo está dizendo aqui? Não está dizendo a qualidade do novo corpo que nós teremos. Jesus, quando aparece aos discípulos lá em Lucas 24, 36 a 40, ele diz assim, os apóstolos falam assim, é um fantasma. Ele fala assim, não, toquem nas minhas mãos, um fantasma não tem carne. Então não é de carne e sangue que Paulo está falando aqui, da constituição que nós teremos, que é o assunto do próximo domingo. Paulo está falando, essa natureza atual não vai herdar a eternidade. Nós seremos transformados, é isso que ele está dizendo. Então ele diz assim, eis que eu lhes digo um mistério,
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Ou seja, essa transformação que Cristo promete não é um fruto da evolução humana. Não é o fruto do seu esforço. Não é o fruto da sua bondade ou das suas boas obras. É um fruto da promessa de Deus. Num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E ele continua: pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O que é corrupção? É aquilo que se corrompe, aquilo que se corrói. Nós precisamos ter este corpo que é corruptível, que está se deteriorando. Nós precisamos que ele seja transformado num corpo incorruptível, para vivermos a eternidade. E ele diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito lá em Isaías 25:8, a morte foi destruída pela vitória. Oséias 13:14, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, o problema não é a morte, o problema é o pecado. A força da morte está no pecado. O que nós precisamos vencer é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E aí o versículo, talvez, concluindo os 15 capítulos de Coríntios, talvez esse seja o versículo principal da carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Diferente das obras humanas que perecem, o que fazemos para Deus vai ficar marcado para a eternidade. Diferente dos Titanics, das obras de engenharia, das nossas capacidades, o que vai valer é aquilo que nós fazemos para Deus. No Senhor, a nossa obra não é inútil. Então, algumas afirmações para nós nessa noite. Cristo veio salvar o homem integralmente, corpo e alma. Reforço isso porque disse domingo passado que os coríntios achavam que a ressurreição do corpo era um castigo, que o corpo era mau e a alma precisava um dia se desprender do corpo. A alma voltaria para Deus e nós nunca mais estaríamos presos a este corpo. Não é verdade. Cristo criou tanto o corpo quanto a alma e Ele vai salvar o homem todo. Nós teremos um dia corpos transformados. Domingo que vem eu vou falar um pouco sobre isso. Mas nós vamos para esta nova vida como uma continuidade desta aqui. Não faz sentido Deus aniquilar o homem e fazer um novo homem para a eternidade. Não faz sentido. Porque se Ele aniquilar o seu corpo e aniquilar a sua alma, e construir um novo corpo e uma nova alma, criar um novo corpo e uma nova alma, esse novo corpo e essa nova alma estarão sem pecado. E aí a cruz, ela é desprezada. O que vai acontecer é, de alguma maneira, nós teremos uma continuidade. Paulo vai dizer,
alguns versículos antes, que aquilo que é semeado vai nascer. Ou seja, quando nós semeamos algo, o que nasce é fruto daquela semente, tem a mesma consistência, tem a mesma essência. Cristo veio salvar o homem integralmente. Por isso que, desculpa Humberto, mas vou citar você aqui. Por isso que Humberto insiste tanto em falar, cuide do seu corpo. Não só da sua alma. Porque Deus quer que nós cuidemos daquilo que Ele vai um dia ressuscitar. O que nós fazemos com o nosso corpo importa, porque nós somos templo do Espírito Santo. Segunda observação, o corpo precisa ser dedicado como templo do Espírito, eu acabei de falar. O Espírito Santo de Deus habita neste corpo. Nós somos o templo do Espírito. 2 Coríntios 6:16 e 2 Coríntios 7:1 vão falar claramente sobre isso. Nós somos o santuário de Deus. O que você faz com esse corpo, assim como os coríntios queriam destruir o corpo através dos seus cultos de exaustão do corpo, que eram cultos sexuais, isso não tem lugar na doutrina cristã. Os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Isso dá essa ideia de continuidade. O que nós fazemos aqui vai repercutir por toda a eternidade. Terceira coisa, certamente seremos ressuscitados. Só não sabemos quando ainda. Né? A certeza que nós temos é que seremos ressuscitados. Mas existem 3 correntes principais que falam sobre isso. Tem os pré-milenistas. O que é o milênio? É um período de 1000 anos em que Cristo vai reinar sobre a terra, ou sobre a igreja na terra, depende da sua concepção. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 5, essa ideia desses 1000 anos do reinado de Jesus. Os pré-milenistas creem que Jesus vem antes do milênio, pré-milênio. A igreja ressuscita, ou seja, os salvos ressuscitam, reinam com Jesus aqui na terra por 1000 anos, então os ímpios ressuscitam e aí tem o julgamento final. Os pós-milenistas acreditam que a igreja vai reinar por 1000 anos, sejam literais ou não, os pós-milenistas não concordam com essa questão, mas a igreja vai reinar com Cristo nesta terra por 1000 anos, um momento em que haverá paz e o evangelho será pregado a todas as nações, então Cristo voltará, ressuscitará os salvos e os ímpios e virá o juízo final. E os amilenistas creem que esse milênio já está acontecendo desde a morte de Cristo até a sua vinda. Esse milênio não é literal, mas é um período em que Cristo reina nas nossas vidas. Cristo reina na sua vida? É isso que o amilenista diz. Cristo já está reinando. E o milênio não é literal. Ele é esse período entre a morte de Cristo e a sua segunda vinda. E quando ele vier, ele vai ressuscitar os salvos e os ímpios e virá o juízo final. Quando será, nós não sabemos. Você decide. Eu só sei que a hora que tocar a trombeta, todo mundo vai falar assim, está vendo como eu estava certo? Cristo veio me buscar. É essa certeza que nós temos. Então há um ponto em comum. Todos creem na ressurreição dos corpos. E última afirmação, todo o trabalho que fazemos nesta vida terá consequências na eternidade. Já falei sobre isso. O nosso trabalho não é inútil no Senhor. Leandro pregou sobre isso hoje de manhã, como equilibrar o trabalho e a devoção. Precisamos ter equilíbrio, com toda certeza. Leandro falou muito bem. Se você não ouviu, não esteve de manhã, ouça, vá lá no YouTube e veja a pregação, escute a pregação do Leandro hoje de manhã, de Marta e Maria. Mas
o que nós fazemos aqui não é inútil. Há essa continuidade, há essa extensão da história da igreja, porque quem será levada com Cristo é a igreja, não é você. Não é você. A salvação não foi feita para você. A salvação foi feita para os remidos que se reúnem na igreja de Cristo. Não estou falando dessa igreja, desse local físico. Estou falando daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Formam uma igreja imensa, invisível, que ocupa, que se estende por todo esse mundo. É essa igreja que Jesus vem buscar. Ou seja, o que nós fazemos aqui vai se estender por toda a eternidade. Então, vou aplicar da seguinte maneira. Primeiro, a certeza da nossa ressurreição corpórea está firmada na vitória da cruz. Eu tenho certeza que vou ressuscitar, porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, Deus o trouxe de volta à vida. Ele caminhou novamente entre nós. E um dia nós caminharemos com Ele nos céus. Gente, isso é uma certeza que muda tudo na sua caminhada. Se você não tem essa certeza, eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito limitada e triste. Mas se você tem essa certeza de que a morte não é a última palavra, que nós ressuscitaremos porque Cristo venceu a morte, isso muda totalmente a sua caminhada. Creia, tenha certeza disso. Segundo, Deus já iniciou a salvação integral do homem, culminando na justiça da ressurreição. Eu não sei se você percebeu, mas haverá a ressurreição dos justos, dos salvos, e a ressurreição dos ímpios. A Bíblia fala pouco sobre como será o corpo dos ímpios, ou como será a ressurreição dos ímpios. Mas haverá duas ressurreições. Uma dos justos, ou dos salvos, e outra dos ímpios, ou dos perdidos, aqueles que não se dobraram a Jesus Cristo, não entregaram a sua vida a Jesus como seu Salvador. A ressurreição em si já é o juízo de Deus. Porque aqueles que ressuscitam com Cristo já estão julgados, foram absolvidos. O juízo final, ele será apenas para confirmar aquilo que nós já temos certeza hoje. Mas se você morrer sem essa certeza, você vai ressuscitar na ressurreição dos ímpios já condenado. Não haverá mais oportunidade de salvação depois que você morrer nesta terra. Então, a justiça de Deus já começou. E você precisa tomar a sua decisão muito rápido. E por último, a certeza de que o Espírito habita em nós deve ser suficiente para mudar nosso modo de pensar e viver. Se o Espírito Santo habita neste corpo, habita dentro de mim, eu tenho que ser uma pessoa dirigida por Ele, transformada por Ele, guiada por Ele, orientada por Ele. A palavra habitar, que é usada quando nós falamos que nós somos o templo do Espírito, que o Espírito habita em nós, é a palavra tabernacular. Já falei sobre isso várias vezes. Ou seja, é como se o Espírito Santo usasse cada um de nós como uma tenda. E Ele está ali dentro daquela tenda, esperando o último dia para devolver este corpo a Deus. Enquanto isso, Ele habita em nós. Essa semana eu fiz a leitura do livro de Êxodo, e eles falam lá, o Moisés escreve sobre como foi feito o tabernáculo
e coloca lá a cortina assim, véu assado, não sei o que lá, mas ele diz assim, que Moisés recebeu a orientação de fazer o tabernáculo para que Deus habitasse em meio ao seu povo. Nós somos o tabernáculo de Deus, para que Deus habite em meio ao seu povo, em meio a cada um de nós. Isso tem que mudar o nosso jeito de caminhar e de viver, porque o Espírito Santo habita em nós. Que seja assim nessa semana, que seja assim nas nossas vidas, que o Senhor nos abençoe muito nessa caminhada e tenha certeza de que Cristo ressuscitou e você um dia receberá todas essas promessas sobre a sua vida, sobre a igreja de Cristo. Pedir para a equipe subir, vamos orar e encerramos nosso culto assim. Pai, nós louvamos ao Senhor por essa certeza inabalável. Não existe nada neste mundo que seja mais